Olá, eu me chamo Danilo Arnaldo Briskiewicz, você está no canal Tava Aqui Pensando e neste episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre a importância do revestimento e da sustentação das casas, especialmente da Chácara do Barão do Cerro, através do uso recorrente da pedra-sabão. Isso especialmente na segunda metade do século XIX. Vem comigo, senta aí que lá vem história boa. A Chácara do Barão do Cerro é uma das mais interessantes construções da segunda metade do século XIX na cidade do Cerro, em Minas Gerais, aqui no Brasil. Ela conta muito mais detalhes sobre os seus moradores do que a gente poderia imaginar. Ao construir essa casa, Sebastião José Ferreira Rabelo, um dos maiores mineradores, donos de mineração que nós tivemos aqui no século XIX e primeiros anos do século XX, ele constrói uma casa ao estilo muito afrancesado, com muitos canteiros na frente, mas com detalhe fundamental. Ele não usa nenhuma argamassa litorânea, ele não usa nada que vai contra o espírito minerador daquele período. No século XIX, para quem não entendeu ainda o que é o Cerro é a Meca, é o centro de produção da mineração da pedra-sabão. É por isso que nós temos a Chácara do Barão como um dos monumentos que festejam, homenageiam o uso dessa pedra-sabão. Nós podemos destacar na história serrana, especialmente na segunda metade do século XIX, três grandes monumentos de pedra-sabão. O primeiro, o adro da matriz de Nossa Senhora da Conceição, finalizado em 1872. Esse adro que se estende da fachada da própria igreja, o revestimento das torres, a pedra-sabão vai ser usada no beco, na contenção do paredão atrás da própria igreja e se estende até a fonte pública do Arraial de Baixo. E em alguns casos, nós temos também a colocação da pedra-sabão como uma espécie de muro de arrimo na antiga Rua da Cadeia, ou Rua de Baixo. Outro monumento que vai usar a pedra-sabão é a Capela Santa Teresa, da Casa de Caridade Santa Teresa. O centro dessa capela vai ser projetado todo em pedra-sabão. Hoje ela se encontra pintada, mas nós sabemos que ela tem todo um trabalho de pedra-sabão na sua base, na sua estruturação. E a terceira grande construção que usa a pedra-sabão é a Chácara do Barão. A Chácara do Barão, de alguma maneira, utiliza com tanta insistência a pedra-sabão que é inevitável percebê-la em todos os detalhes da casa. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Primeiro, a fachada da casa. Nós temos aqui uma varanda que faz a contemplação do anfiteatro, que é a cidade do Cerro. Então, nós temos ali três cadeiras que são colocadas, na verdade, como assentos, provavelmente para as pessoas olharem para o alto da vila ou o alto da cidade. Desse lugar é possível olhar também os antigos jardins, que nós acreditamos que fossem, na verdade, não hortas, como se dizia, mas jardins floridos, com um grande número de flores trazidas do Brasil inteiro. No centro desse jardim, nós temos, por exemplo, 4 palmeiras imperiais, que aí é uma outra história muito interessante. A história, por exemplo, das palmeiras imperiais que estão aqui no canteiro, mostra como que era o movimento de demonstração de poder do próprio barão e de seu irmão. Ao invés de colocar uma palmeira imperial que ele tinha direito, vinda de Petrópolis, dada pelo imperador Dom Pedro II, ele coloca 4, para dizer que homenageava a sua esposa, a baronesa, o irmão, o Sebastião, e também a esposa do Sebastião. Ou seja, nós estamos falando do uso da pedra-sabão num contexto de aumentar a autoridade política do grupo do barão e também do grupo do Sebastião José Ferreira Rabelo. Quando se tratava de poder, a pedra-sabão revestia com elegância, sofisticação e, acima de tudo, dava um ar de oligarquia, dava um ar de elite serrana a qualquer um desses monumentos. A Chácara do Barão tem outro detalhe importante. Logo na fachada, que remete a um certo aspecto rural desta casa, dessa chácara, nós temos também o ferro batido sendo usado
O ferro batido que vai ser trazido para a cidade do Cerro, especialmente na segunda metade do século XIX, através de catálogos de importação de lojas do Rio de Janeiro. É por isso que muitos desses ferros batidos de varanda e sacada são encontrados em algumas casas, que vão mudando a sua fachada, especialmente com a chegada do século XX. É um movimento muito interessante que acontece na cidade, a troca da madeira pelo ferro batido. Assim nós temos, por exemplo, o edifício da Casa do Barão de Diamantina, que também usa desse recurso, assim como também a Casa das Fonseca, lá no alto da cidade. Nós agora estamos na antiga cozinha da Chácara do Barão do Cerro. É uma cozinha onde a predominância da pedra-sabão é absoluta. O piso em pedra-sabão, o degrau que dá acesso em pedra-sabão, essa pia ou caixa d'água que fornecia água potável diretamente para quem estava cozinhando, também com lugares para colocar ali, provavelmente, a lenha. Agora, o que há de mais bonito em termos de pedra-sabão e de rigor na construção arquitetônica aqui no Cerro, nós estamos falando de um interior de uma casa. É este fogão a lenha. Este fogão a lenha talvez seja um dos mais belos do Brasil. Eu não conheço até hoje um fogão que tenha sido preservado em sua integridade. E não se trata apenas de um fogão. É um fogão gigantesco que tem marcas de uso muito próprias do período e que também daqui nós tivemos muitos pratos que saíram para servir não só a família do barão, do irmão, mas também aos convidados que compartilhavam da autoridade política desses irmãos na cidade do Cerro. Nós temos, por exemplo, já destacamos em outro vídeo, a presença aqui de Joaquim de Sales, que conta como que eram os banquetes na casa do coronel e do barão. Banquetes engraçadíssimos, onde o barão colocava nome francês em pratos tipicamente mineiros. Essa brincadeira que Joaquim de Sales fez deixa claro que era preciso haver pessoas escravizadas e egressos da escravidão, logo após 1988, para que tomasse conta dessa cozinha, da preparação de todos os alimentos. Nós sabemos que as mulheres brancas, ricas, opulentadas, não frequentavam a cozinha. Quem fazia o alimento eram exatamente aquelas que eram contratadas pela família. Nesse caso aqui nós temos uma espécie de grande artefato culinário bastante desvalorizado ainda na cidade do Cerro. Poucas pessoas conhecem e valorizam. E com o passar do tempo, a gente espera que o IEFA, por exemplo, caia na real e venha fazer uma grande restauração que merece dessa cozinha, colocando inclusive o que há de mais importante na cozinha mineira, artefatos que demonstrem como era o cotidiano, uma apresentação, por exemplo. Nós sabemos que o IEFA, que é o proprietário dessa casa, que adquiriu, e essa casa também tem um tombamento municipal pelo Conselho de Patrimônio, essa casa que é muito importante para entendermos como a culinária, as quitandeiras e o próprio queijo do Cerro se formou na mentalidade serrana. Se você quiser visitar a Chácara do Barão e conhecer essas histórias, venha visitar a cidade do Cerro, vale muito a pena, venha fotografar esse fogão a lenha, tipicamente em pedra-sabão do século XIX, e mais que isso, venha entender como que a pedra-sabão ajudou a ampliar o poder político dessas famílias seculares serranas. E mais que isso, como que a pedra-sabão era o revestimento da moda no século XIX. Um abraço e até a próxima.